cells think, but we're the ones in control. Está no ar mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Você conhece o nosso Antenados de sexta-feira ao vivo, perguntas e respostas. A gente não tem tema fechado, o tema é livre. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana, sobre futebol, sobre o UFC, sobre qualquer coisa que você quer, uma opinião de um homem de Deus, de um pastor, de pessoas que têm a sua vida pautada na Bíblia, manda pra gente. Vai ser muito bom a gente tentar debater, discutir coisas que estão acontecendo no dia a dia para você criar um senso crítico melhor. Hoje, para debater conosco aqui no Antenados na Geral, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Comunidade aos pés do altar em Manguinhos e também é presidente do Projeto Liberdade no Cárcere, pastor Sérgio Giuliani. Pastor Sérgio, bem-vindo mais uma vez conosco aqui no Antenados na Geral. Boa tarde, André. Mais uma vez aqui estamos com os amados irmãos, pastores e prontos aqui para, de alguma forma, colaborar com esse debate. Pronto mesmo? Sexta-feira a gente não sabe o que vem pela frente. Amém. Não. Jesus, também recebo ele que é pastor, bacharel em teologia, também psicanalista, o Rafael Soares, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados, queridão. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Espero de alguma forma poder somar e compartilhar com o reino de Deus, falar das boas novas do Evangelho, nos assuntos contemporâneos, né? Que seja política, que seja o que for. Tu nunca veio participar de um de sexta-feira não, né, Rafael? Já veio. Você estava de férias. O negócio é quente, tu sentiu já então o negócio. Foi bom. Bem-vindo para o segundo round, então. Eu também recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande, pastor Marcos Santos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu que agradeço, pastor André, também junto com os irmãos, os pastores, amigos, possamos corroborar aí com esse debate, que Deus possa alcançar a vida dessas pessoas que estão nos assistindo e esclarecer definitivamente algumas dúvidas aí. Então, hoje vai esquentar o negócio. E olha, a gente vai colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Nós estamos ao vivo, então você pode pegar o que está aparecendo aí na sua tela, telefone, pode ligar ao vivo, entrar conosco para, enfim, fazer uma pergunta. Se você concorda ou discorda daquilo que está sendo debatido, entre em contato conosco também pelas redes sociais e todos os contatos que aparecem aí na sua tela. Deixa eu iniciar o nosso debate hoje falando um pouco sobre política. E é muito interessante, tem uma notícia que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil dos candidatos nas eleições deste ano e revelou que o número de políticos ligados à igreja evangélica que tentaram um cargo público subiu em 40% em relação a 2010. Então, de 4 anos para cá, subiu 40% o número de pessoas que são ligadas a uma igreja evangélica como candidatos. O número de pastores evangélicos chega a 270, de acordo com o TSE. Na última eleição presidencial, eram 190 pastores que concorriam a vagas que variam entre deputado estadual, deputados federais e senadores. Interessante a gente ver o crescimento. Até certo ponto, isso é natural pelo número do crescimento dos evangélicos, tem uma representatividade maior. Só que o que marcou, o que chama atenção nisso tudo, tem, enfim, vários figurões, pessoas interessantes. Além de pastores se candidatarem a deputados, a cargos públicos, nós tivemos também um evangélico super-herói. Mostra a foto dele aí pra gente. Um super-herói se candidatando à vaga pública. Esse aqui é o super-homem original, mas foi o genérico. Mostra o genérico agora, que é candidato de verdade aqui no Brasil. Mostra pra gente a foto. Tá aí. Esse é o Clark Crente. Tá nos sites todos, gospelhoje.com. Você pode checar. Ele pegou o nome, ele parece com o ator original e botou aí a foto grande dele, o Clark Crente. E, enfim, né? Eu não vou comentar muito sobre política, sobre o candidato em si, mas só para a gente descontrair. Entre vários pastores políticos, nós temos também super-heróis evangélicos. Aí o Superman aceitou Jesus e se tornou o Clark Crente. Deixa eu trazer para cá, fora a piada em si que está sendo lançada, porque a gente também tem em vários segmentos candidatos que nós entendemos ser uma piada. Mas vocês acham que é normal? Claro que vai ser normal o crescimento de número de evangélicos se candidatando pelo número de evangélicos crescendo, mas é interessante a gente ver que na última eleição foram, se não me engano, no dado lá, eram 193 pastores em 2010, agora temos 270, um crescimento exponencial mesmo no número de pastores que estão se candidatando a cargos públicos. Qual a opinião de vocês sobre isso, professor Sérgio? Ou deixa eu começar pelo pastor Sérgio aqui, que está à minha direita. Sua opinião sobre... evangélico é normal, ligado, porque acho que tem a representatividade, mas pastores, qual é o seu pensamento sobre isso, pastor Sérgio? O André, eu fiquei numa situação um pouco complicada aqui, porque eu vou começar. Né? Algum tempo atrás, alguns anos atrás,
eu até pensei que seria muito importante esse tipo de inserção, né, da colocação de pastores na política. Não necessariamente evangélicos, pastores, líderes. Pastores, né? Pensei, mas para mim, eu pessoalmente, pastor Sérgio, eu acho que eu pensei muito errado, sabe? E hoje, eu sinceramente tenho outra opinião, porque eu não vi mudança nenhuma, as propostas que colocaram para enfim, né, se fazer alguma coisa, alguma mudança, enfim, o que colocaram não aconteceu. E realmente eu creio que pastor, na minha opinião, o lugar de pastor é no altar, né? Não tem como dividir o... Não. Hoje eu estou mais centrado. Hoje, pela graça de Deus, a gente se aprofundou um pouco mais. Hoje também sou professor de teologia e eu não tenho visto fruto. A palavra de Deus diz que você conhece a árvore pelos seus frutos. Nós estamos vendo coisas muito ruins e sinceramente, pastor Sérgio, nós vivemos num país democrático, qualquer um pode se candidatar, mas eu jamais deixaria a minha chamada, o altar, para estar envolvido nesse negócio. Pastor André, eu vou corroborar aqui também com o que o pastor... Eu também sou professor de teologia e eu não tenho visto fruto. A palavra de Deus diz que você conhece propósito, né? A árvore pelos seus frutos. Nós estamos temos vendo a necessidade hoje de termos uns políticos muito que nos ruins representam, e né? sinceramente, pastor Sérgio, nós vivemos num país democrático. E temos visto também políticos que são evangélicos e fazem vista grossa para algumas verdades que são contra o evangelho. Eu conheço, não vou citar nomes aqui, que eu sei que nós estamos em período de eleição, onde nós não podemos, mas eu conheço candidatos que não são evangélicos, que levantam a bandeira da família, e o evangélico que está lá dentro não levanta e não se bota a cara para bater. E esse candidato que eu estou citando aqui, que eu não vou citar o nome, mas eu tenho visto aí o trabalho dele, e não é evangélico. O que, na grande verdade, eu quero trazer aqui é o seguinte: nós, como igreja, precisamos sim da política, não temos como fugir dessa realidade, né? Mas o que nós não podemos permitir é nós começarmos a fazer do evangelho essa chacotazinha que ridiculariza o reino de Deus. Isso é que eu não concordo. Eu não aceito como, uma certa feita saiu o ET, não sei se vocês lembram, que veio o candidato o extraterrestre veio aqui candidato, ele veio lá de outro planeta e veio candidato aqui. O camarada andava com o ET pendurado no seu carro e andava pelas comunidades. Eu acho que isso é o mundo hostilizando a política. Agora, o camarada usar o evangelho, como eu vi já um candidato dizer assim, candidato de Jesus Cristo, meu amado, vou te dizer uma coisa, só tem um candidato a Jesus Cristo que é para salvação na vida eterna. E para você ser candidato dele, você tem que aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e entender que Jesus Cristo não foi chamado para ser escarnecido, não. Vamos parar de misturar as coisas. O evangelho não é mais aquele evangelho bobo, não. O povo não é mais aquele povo bobo, que aceitava, ficava calado e até mesmo votava. Hoje não, o povo sabe quem está votando, o povo hoje sabe o que quer, o povo está voltado a reconhecer o verdadeiro político, porque eu, infelizmente, não estou dizendo que o camarada não tem que vir, pastor, concordo com o meu amigo pastor que citou aqui, que eu acho que o pastor foi chamado para estar em cima do púlpito, orientando, direcionando, pode até apoiar o seu político, não vejo problema, né? Desde que veja a origem, ele apoia o seu político. O que nos falta aqui é essa realidade, a seriedade que estão banalizando, porque realmente super-homem do reino crente fugiu totalmente do critério. Daqui a pouco nós vamos ter aí N situações. Aí, André, muito me incomoda quando eu vejo certos humoristas fazerem piada com o reino. Isso me incomoda, me agride, né? É um tipo de racismo, né, que eu considero e que na verdade, eu estou sendo assim meio duro, severo no que eu estou falando, mas não chega a ser o tanto, tá? Mas que me agride. E aí eu pego e abro uma oportunidade para esses camaradas que se dizem evangélicos, que estão usando o evangelho, porque o evangelho hoje é um canal para muita coisa, meu irmão. Somos 50 milhões. Hoje nós não estamos para brincadeira, nós temos uma posição, nós temos uma representatividade com relação ao evangelho. E o nosso povo que nós cuidamos, que nós tratamos, só que sabe quem sabe que chora as madrugadas pelas ovelhas. Agora o camarada que quer usufruir desse critério, meu irmão, nós temos que impedir isso.
isso, pastor André. Nós temos que acabar com esse negócio. O povo tem que despertar que essa palhaçada não deve acontecer. Não podemos permitir para amanhã nós não sermos chacota dessas piadinhas que muitas das vezes são feitas contra o evangelho. É o meu ponto de vista. É o que vai acabar acontecendo. Eu vou só complementar que, enfim, falou muito bem sucedido na explicação. Eu também não concordo. Primeiro, é normal que vai crescer o número de cristãos, não sugerir evangélicos, cristãos, candidatos, porque está crescendo exponencialmente e vai ocupar todos os espaços. Agora, chegar para esses candidatos e ver qual é a proposta, basicamente é falar assim, não, meu interesse é cristão. É óbvio, tem que ser o básico, né? É o mínimo que ele pode fazer, mas tem que ver o que está tendo em pauta, porque nós estamos vendo leis que estão sendo votadas que estão ridicularizando, destruindo, corrompendo a família, corrompendo a sociedade. E se eles estão lá, o que eles estão fazendo de fato? Qual o vínculo partidário que ele tem? Será que ele tem algum vínculo partidário que tenha princípio com caráter cristão? Tem que analisar e avaliar isso tudo, porque pelo que eu estou vendo, eles estão usando só essa chancela para poder levantar o povo de Deus para ganhar voto. E sobre essa questão do Superman, candidato, isso aí é escarnecer o nome do Senhor. Estamos levando a escarnecer. E se ele for eleito, pior ainda, porque o povo perdeu a credibilidade, inclusive no nosso meio. E sobre a questão do pastor cristão, eu não acho desnecessário que ele evite a sua carreira política, mas contanto que ele tire o nome pastor. Porque ele está ali para exercer um cargo público, um cargo particular, assim, do desejo dele, porque se ele, como membro de uma igreja, achasse interessante levantar a sua bandeira, os seus interesses, os seus ideais, levantaria um membro da igreja que teria um histórico idôneo, entendeu? E poderia levá-lo como candidato. Agora, se ele é pastor e quer se candidatar, vai lá e se candidata, mas tira esse nome pastor. Não ridiculariza o evangelho, não ridiculariza o nome dos pastores, que tem muitos pastores sérios, tem muitos pastores com um princípio moral. Não estou falando que todos os pastores que são políticos também estão ridicularizando, mas seria um bom primeiro passo para preservar a boa imagem enquanto pastor. Eu tenho conhecimento de alguns pastores que são políticos, que são homens de Deus, de um caráter ímpar, inclusive eu fui aprendiz de profeta desse pastor, não sei se eu posso citar o nome, porque ele não é do Rio de Janeiro, ele é de Curitiba, como a gente alcança muito, eu não vou citar nome não. Eu sei que ele tem uma seriedade, e ele sempre usou o nome dele, nunca vi usar o nome para a palavra pastor, e eu concordo com o pastor, por quê? Primeiro, ele não me representa, eu sou um pastor ungido e tenho um reconhecimento. Aqui nós temos 3 pastores e diversos outros. Então não representa. Segundo o seguinte, como é que é a ficha desse pastor? Porque se amanhã ele cai num escândalo, ele está levando Ninguém lembra o nome, só lembra que é pastor. Só lembra pastor. Aquele pastor, qual é o nome dele? Só lembra que é pastor. André, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu fico fazendo uma reflexão. Eu não consigo, entender como é que um pastor consegue tempo para se envolver com política. Desejo. Não, porque, olha só, eu sábado agora teve colação de grau lá dos alunos do seminário que estudaram comigo os últimos anos, e tem um pastor amigo meu, que foi meu aluno também, é da Igreja Nova Vida de Petrópolis, e ele estava falando com a minha esposa, falou assim, poxa, como é que o pastor Sérgio consegue fazer isso tudo? Porque de manhã ele está no presídio, à tarde ele está em outro, à noite ele está pregando, no outro dia ele está na igreja, no outro dia ele está dando aula, no outro dia ele está dentro da favela evangelizando, no outro dia ele está cumprindo a agenda. Quer dizer, o que um pastor consegue de tempo para fazer fora da obra de Deus, que está aí tão carente da nossa formação, da nossa chamada? Tá, ok? Eu acredito assim, político tem que ser o político que tenha na igreja, que a gente possa apoiar uma pessoa idônea, mas para o pastor, eu não vejo nada que colabora para o reino de Deus, André. Talvez eu seja um pouco radical, mas eu estou muito frustrado com como o povo brasileiro está com a política. E quando se trata do nosso meio, nós estamos laborando em erro, nós estamos facilitando esse campo da chacota, sabe? Hoje em dia, quando se fala de pastor, as pessoas olham meio de lado. Quer dizer, será que eu teria condições de estar de joelho, orando, envolvido na obra? A coisa que é tão difícil para um pastor pastorear. Um pastor sério pastorear, ele tem que cumprir muitas coisas com Deus, uma vida muito separada, dedicação. E quando você vai para um meio, principalmente da política, rapaz, é muita coisa estranha, tá? Eu tenho conhecimento e conheço muitos políticos evangélicos e pastores, tenho acesso a muitos deles que falam assim, pastor Sérgio, ora por mim.
Está difícil. Uma boa parte já saiu da presença do Senhor, continua com o título, tá ok? Alguns são eleitos porque a sua própria denominação, não precisa ninguém votar, a sua própria denominação já elege o cidadão, o indivíduo. Então, no final das contas, é tudo quase que uma captação de recursos para a sua própria vida, para a pessoa se estabelecer. Porque poder nesse mundo, a política é uma coisa complicada, necessária, mas é complicada. Ela seria boa, mas nós não temos bons políticos. O nosso país, o Brasil, está debaixo de escândalos, escândalo após escândalos. Sabe, o que é certo é errado, né? O que é errado é certo. Hoje eu já tive acesso que um juiz de Brasília jogou por terra toda a garantia que o brasileiro, o cidadão, o consumidor conseguiu durante vários anos aí de pesquisa, que essas empresas que prestam serviço em várias áreas aí que nós temos já ficaram réu várias vezes e nós conseguimos que elas pudessem melhorar um pouco o serviço. Agora, hoje, chega a notícia que o juiz jogou tudo por terra, deu todo o direito a elas e que se exploda a sociedade porque o direito é deles. É uma coisa complicada, você vai confiar em político. Tivemos um grande ministro da Justiça agora há pouco que começou a dar uma aula do que é fazer a coisa certa, ao vivo e a cores. Eu assisti, eu nunca tinha visto esse negócio da TV Justiça. Eu fiquei maravilhado Supremo. quando aquele ministro pegava Extremamente didático, falando, né? e ficava decepcionado. Como é que pode um colega que tem a mesma formação, que está dentro do mesmo colegiado, debatendo contra e deixando claro para a nação que ele estava favorecendo os corruptos, assume agora a presidência e continua batendo em cima que os corruptos não devem ficar um dia na prisão. Agora imagina ele. É complicado. Ele Aí que nós tem vamos esse para poder. esse meio. E Nós Edu, vamos para esse meio. vamos só isso, que já estourou 13 minutos. A gente fala de política, vai embora sempre aqui. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente dá continuidade aqui no Antenados na Geral. Participe conosco, ligue, a gente volta já já.